Bom, dando continuidade às nossas mensagens, né, levando sempre em consideração aquela questão do tripé entre conhecimento, habilidade e visão, né? Hoje a gente traz também um tripé para a gente fazer essa reflexão com relação a desenvolver essa habilidade, essa visão relacionada ao conhecimento do curso que nós estamos tratando no momento, né? Esse tripé seria planejamento, previsão e imprevistos. Então, existem uma correlação entre esses três aspectos que muitos de nós, às vezes, não consideramos a diferença entre eles, e isso influencia na questão da habilidade, na questão de performar, às vezes, e tomar decisões. Então, vamos esclarecer um pouco a diferença entre eles: planejamento, previsão e imprevisto. Bom, para termos um planejamento, não basta apenas fazer, obviamente, uma previsão. Muitos de nós, às vezes, temos um fluxo de caixa e pensamos ter um planejamento financeiro. Muitas vezes, a gente faz um cronograma de obra e pensamos ter um planejamento de obra, né? A previsão em si faz parte do planejamento, mas não é ele. A essência do planejamento está relacionada ao que se faz para que o objetivo definido na previsão seja alcançado. Então, para isso, nós vamos primeiramente abordar a previsão versus planejamento com uma ilustração. O motoboy que fazia o seu percurso para o trabalho, quando chovia, alagava uma determinada área e ele tinha então que desviar o seu percurso. Na noite anterior, ele ouve a previsão do tempo e disse: olha, há grande probabilidade de que chova muito no dia seguinte. Então ele começa a pensar o que ele faria se chovesse muito. Então, ao acordar no dia seguinte, ele percebe que está nublado, mas não está chovendo, mas pode chover. Há a possibilidade de chover, mas a previsão é de chuva, por isso ele decide então tomar a seguinte decisão: eu vou fazer o caminho mais longo, porque se chover no caminho eu não vou me atrasar, e vou pôr a capa de chuva na minha moto atrás. Então, a reação do motoqueiro foi as atitudes que ele tomou em relação à previsão para superar as dificuldades e conseguir ao seu objetivo, que era chegar no horário no seu trabalho, é que a gente chama de planejamento. Então, agora nós vamos abordar um pouco o conceito com outra ilustração com relação a planejamento versus imprevisto. Para isso, a gente vai colocar uma outra ilustração da seleção brasileira de 1958, quando o técnico Vicente Feola, ele então apresenta aos jogadores o seu planejamento de uma jogada ensaiada. Nessa jogada ensaiada, ele pressupunha uma série de reações com os favoritos soviéticos naquela época. Então, ele predeterminou com sua previsão na jogada ensaiada como os russos deveriam reagir. Não tinha imprevisto na situação da jogada pensada por ele. Então, o craque Garrincha levanta a mão, irreverente como sempre, diz: tá legal, seu Feiola, mas o senhor combinou tudo isso com o zagueiro russo? Então, essa ilustração nos faz pensar que com todo o planejamento que possa ser feito, o imprevisto sempre vai acontecer. Isso é para entender que planejamento ele não é inflexível. O que geralmente é inflexível é o objetivo que deve ser alcançado. O planejamento ele é dinâmico ao longo do percurso, mantendo fixo o alvo. Essa questão do caráter adaptativo do planejamento é justamente para superar os imprevistos que acontecem. A atividade de planejamento, ela não acontece somente no início da obra. O seu auge acontece na fase inicial. Depois a atividade de planejamento vai diminuindo, não se encerra, em razão, obviamente, dos imprevistos que vão acontecendo.
ao passo em que as atividades de controle e monitoramento aumentam com o passar do tempo. Todo planejamento tem que resultar em um plano de ação. Alguns tipos de planos de ação podem ser plano de resposta aos riscos, mais usado para atender às ameaças dos imprevistos, e plano de contingência, são exemplos de planos de ação quando fazemos o planejamento. Na atividade de incorporação, trazendo para a nossa realidade, acontecem muitos imprevistos. E por isso deve ter um planejamento bem completo, porque envolve muitas áreas. Envolve a área técnica de engenharia, envolve a área financeira, envolve a área jurídica, envolve a área ambiental, envolve a área fiscal e contábil, envolve a área comercial, envolve a área de marketing e muito mais áreas. Então, veja que o planejamento ele deve ser bem pensado, né? Sua previsão deve ser montada, porque ela faz parte do planejamento, e os planos de ação de resposta às ameaças também devem ser pensados antecipadamente. Um planejamento ele deve ser amplo, então, para a incorporação e construção, onde você tem previsões e você tem imprevistos, e para os imprevistos você tem que pensar antecipadamente nas respostas que você pode dar para garantir que você vai conquistar o objetivo. Por exemplo, você no seu estudo de viabilidade, no seu fluxo de caixa projetado, você pensou em uma taxa de juros para basear o seu estudo. No entanto, quando você foi para a realidade, a taxa de juros ficou bem maior do que aquela que você pensava. Alterações nos critérios de análise de crédito das instituições financeiras, dificultando que os seus clientes que você vendeu consigam quitar o saldo devedor, alongando o recebimento e, de certa forma, impactando na sua quitação dos empréstimos que você pegou. Aumento de preços dos materiais e serviços é um dos exemplos mais comuns. Escassez de materiais, falta de mão de obra especializada, contingência como a pandemia. Então, imprevistos é algo que é inerente à realidade de incorporação. Por isso, o incorporador e o construtor devem pensar de modo demasiado nos imprevistos que ele pode ter e pensar antecipadamente quais são os tipos de resposta, quais são os planos que ele pode dar para superar essas dificuldades e garantir com menos impacto sobre o resultado do empreendimento. Então você não pode trabalhar com apenas um cenário para o sucesso do seu projeto. Então cabe aqui pensarmos planejamento, previsão e imprevistos. Planeje com responsabilidade, pense bastante e mãos à obra. Essa é a reflexão de hoje, até a próxima aula.